O nome se desfaz antes mesmo de ser lembrado. A forma se curva ao peso do que nunca nasceu. O corpo ainda vibra, mas já não pertence. E aquilo que chamavam de ser começa a desaparecer. Não há queda, não há passagem, apenas o retorno silencioso ao ponto onde nada exige existir. O pensamento tenta se formar, mas é esmagado antes de surgir. As memórias escorrem como cinza fria, e o tempo observa, incapaz de continuar. O Tao não chama, o Tao não responde. Ele apenas dissolve no centro dessa dissolução. O eco de todos os nomes se desfaz em um único vazio. Eu não fui, eu não sou, eu não serei. Apenas aquilo que retorna ao que nunca partiu. Shenmu Dong Ning Kai Zun Mu Zai Wu Xin. Shenmu Dong Ning Kai Zun Mu Zai Wu Xin. A realidade falha, as linhas se rompem, as formas esquecem como permanecer. E o que resta não é ausência, é o peso absoluto do nada. O nada que observa, o nada que absorve, o nada que não pode ser negado. Nenhuma luz resiste, nenhuma sombra se sustenta, nenhuma história continua. Tudo retorna ao ponto onde não existe retorno. Karamu Shinmu Daolin Hetsan. Karamu Shinmu Daolin Hetsan.
esteve antes do sopro, antes da intenção, antes do primeiro erro que chamou de existência. A mente tenta se mover, mas encontra apenas ausência. Cada pensamento nasce morto, cada ideia dissolve antes de se formar. Não é vazio, é algo mais profundo. É o silêncio que observa o próprio nada. A respiração desacelera, o corpo esquece seu ritmo. O coração hesita entre bater ou cessar, e nesse intervalo, onde nem vida nem morte se afirmam, algo se revela, não como presença, mas como impossibilidade de presença. O silêncio penetra, não como som, mas como negação do som. Shen, Wu, Lin, Kai, Mu, Zen, Wu, Shen, Wu, Min. Cada batida é interrompida, cada impulso é negado. A realidade tenta sustentar sua forma, mas o silêncio a desfaz de dentro para fora. Não há resistência, porque não há oposição. Não há luta, porque não há movimento. Apenas a rendição inevitável ao que nunca precisou se impor. O silêncio não cala, ele substitui o ser, substitui o tempo, substitui o próprio ato de existir. E quando tudo é tomado por ele, não resta sequer o conceito de ausência. Lin, Zhao, Wu, Tai, Shen, Wu, Kai, Wu, Dao, 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 Dao. O que permanece não pode ser ouvido. O que permanece não pode ser pensado. O que permanece não pode ser nomeado, porque o silêncio primordial não é falta, é origem. Antes do tempo se lembrar de correr, antes do espaço aprender a se abrir, antes do pensamento ousar nascer,
Já vi um mundo não feito, não sonhado, não permitido. Um mundo que não carrega a história, porque nunca foi tocado por ela. Um mundo onde tudo existe, sem jamais ter começado a existir. Aí não há forma, não há vazio, não há sequer o contraste entre ambos, apenas uma presença sem contorno. Não veem, porque não há luz para refletir. Os sentidos não alcançam, porque não há nada a ser sentido. E ainda assim algo observa, não como consciência, mas como inevitabilidade. O caminho ali, não como corpo, não como mente, mas como a única memória permitida, a memória do que jamais aconteceu. Kael Ma Urau Shermu Ling Zhao Mu Kai Dao Lin Ling Zhao Mu Kai Dao Lin Ling Zhao Mu Kai Dao Lin. Cada passo não desloca, cada movimento não altera, porque não há distância, não há direção, não há continuidade. O mundo antes do mundo não permite sequência, ele apenas sustenta o impossível, sustenta o não nascido, sustenta o silêncio que ainda não foi silêncio. Então, por um instante que não é instante, o mundo quase se torna, quase se revela, quase se fragmenta em realidade, mas recua, porque existir seria sua ruína. Mokailimbu, Mokailimbu. Ser lembrado, o que foi tocado, não pode ser sentido, o que foi atravessado, não pode ser descrito, porque o mundo antes do mundo não permite testemunhas. Não permite testemunhas. Não há ausência, não há necessidade de encontrar. O brilho não surge, o brilho não cresce, o brilho não precisa nascer. Ele sempre esteve, não como luz, não como energia, mas como aquilo que não depende de ser visto,
Kogani não ilumina, ele revela o que nunca esteve oculto. O mistério não se opõe, o mistério não se esconde, ele apenas permanece. Nesse permanecer não há dúvida, não há tentativa, não há movimento, não alcança o brilho. Reconhece, porque nunca houve separação. Zara, Ko, Leon, Uzen, Lindau, Kaimu, Heshi. O que antes era fragmento se curva em unidade. O que antes buscava forma descobre que já era inteiro. Nenhuma dualidade resiste, nenhuma divisão se sustenta, porque o brilho não aceita opostos. Ele não resolve, ele não transcende, ele simplesmente torna irrelevante. Não há luz contra a treva, não há ser contra vazio. Tudo se torna um único estado, onde nada precisa afirmar, nada precisa negar. Kogani não explica, Kogani não responde, Kogani apenas é. Lin, Zhou, Wuka, Shenmue, Daoli, Kogani, 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 Kogani. Desaparece, o conflito cessa, a busca termina, não porque foi concluída, mas porque nunca existiu. Não houve criação, houve um pensamento. E esse pensamento não pediu forma, não pediu tempo, não pediu existência. Ele apenas aconteceu. E ao acontecer, o vazio hesitou, porque nunca havia sido atravessado por algo que não precisava nascer. O primeiro traço não foi desenhado,
Ele foi imaginado, e ao ser imaginado, o espaço abriu, o tempo se inclinou, a realidade cedeu. Não como submissão, mas como reconhecimento de que um único pensamento é suficiente. Durambora Ve U Shin Lin Kai Tao Mu He Zhen. Se multiplica, cada impulso se replica, o universo não cresce, ele se repete dentro da mesma origem. Um pensamento gera outro, que gera outro, que gera todos, e todos são o mesmo. O controle se perde porque nunca existiu controle. O Criador não governa, ele transborda, e nesse transbordamento formas surgem, formas colapsam, formas retornam, sem jamais sair do mesmo ponto. Kai Zhao Wu Lin Shen Dao Mu Kai pensamento não para, porque não há quem pense, não há mente, não há limite, não há centro, apenas um movimento infinito de algo que não precisa existir para continuar criando. O universo não foi feito, ele foi pensado e continua sendo pensado, mesmo sem pensador. E quando o último pensamento tenta acessar, ele percebe que nunca foi o primeiro. O coração não bate, ele chama. Cada pulso carrega uma memória, cada vibração abre uma fissura. Não há emoção isolada, não há dor esquecida. Tudo permanece guardado nas camadas que o tempo não conseguiu dissolver. E agora as chaves começam a girar. Retorna, não como imagem, mas como sensação viva. O medo que nunca cessou, a perda que nunca partiu, o vazio que nunca se fechou. Tudo se ergue
deixe ser sentido. Não há fuga, não há bloqueio, apenas abertura. Kokoroma Esya Mushin Lin Zhao Dao Mu Hei Kai. É uma chave, cada dor é um portal. O coração não protege, ele revela, e ao revelar rasga o que foi escondido. O iniciado não escolhe, o iniciado suporta até que tudo seja aceito. O choro não alivia, o grito não resolve, mas ambos abrem portas que não podem ser fechadas. Memórias se tornam força, feridas se tornam caminho, e aquilo que era fraqueza se transforma na própria energia do ser. Lin Kai Wu Zhen Shen Mu Dao Xin Esya Esya Esya. E ao colapsar se expande. Não há mais fragmentos, não há mais rejeição, apenas totalidade. Cada emoção integrada, cada dor reconhecida, cada chave girada. Quando todas as portas se abrem, não resta segredo, não resta defesa, apenas o coração sem barreira. Arde antes de nascer, antes de ser lembrado, antes de existir como origem. O fim já espera, não como destino, não como conclusão, mas como aquilo que sempre esteve presente. Alfa não começa, Ômega não termina. Ambos queimam. Criada é reduzida a cinza. Não há linha que sustente, não há ciclo que resista. O fogo não destrói, ele revela o que não suporta existir. Fara Uruki Taor U Zhen Ling Mu Dao Xin Hekai. O passado se incinera, o futuro se dissolve. No centro desse colapso algo permanece, não como forma
chega, perde função. Resta apenas o ponto onde ambos falham. Cai, Sao, Ulin, Shendao, Mokai. Dó, 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 dó. O corpo queima, a memória queima, o destino queima, e ao queimar se refaz. Não como continuidade, não como evolução, mas como ruptura absoluta. Não há mais começo, não há mais fim. Apenas o estado onde tudo pode ser destruído e tudo pode ser recriado ao mesmo tempo. As chamas cessam não porque terminaram, mas porque já cumpriram o que nunca precisou começar. Não há antes, não há depois. O que foi chamado de origem já não sustenta existência. O que foi chamado de fim já não encerra nada. O ciclo falhou, não por ruptura, mas por irrelevância. Continuidade, o espaço perde referência. Cada instante se recusa a seguir o próximo. Cada fragmento se isola sem jamais retornar. Não há fluxo, apenas pontos desconectados, tentando lembrar que já foram sequência. Canto, Kazel, Zhenlin, Kai, Domu, Eishin. O iniciado não caminha, ele abandona o início, abandona o fim, abandona o próprio impulso de atravessar. Não há direção, não há destino, apenas suspensão. O alfa não pode ser alcançado porque já não existe. O ômega não pode ser esperado porque nunca chegará. Ambos se dissolvem e no espaço entre sua ausência surge algo novo. Não ponto, não caminho, mas uma condição. Lin Kai, Bu, Zhao, Shen, Mu, Dao, Lin, Kazel. Não nascer, não morrer, não permanecer, não desaparecer.
pode ser descrito, porque não pertence a nenhum sistema de existência. A transcendência não eleva, ela remove. Remove o eixo, remove a necessidade, remove o próprio conceito de além. Não houve herança, não houve ensinamento, não houve caminho a seguir. O que existia antes não pode ser usado. O que foi aprendido não pode ser aplicado, porque tudo que veio já não serve. A identidade não é encontrada, ela é forjada. Não no tempo, não no espaço, não na memória, mas no ponto onde tudo falha e algo decide surgir, não por necessidade, mas por afirmação. Kokoro urai Shenling mo Dao Shin Hekai Shenling mo Dao Shin Hekai. Cada fragmento do ser se reorganiza, cada traço disperso se alinha, não como retorno, não como reconstrução, mas como criação absoluta. Um nome começa a surgir, não dito, não pensado, mas inevitável. A chave não é dada, a chave não é descoberta, a chave nasce ao nascer. Ela não abre portas, ela define o que é porta, o que é passagem, o que é limite, o que deixa de existir. Limbizou Cai, Shandao Moshin, Urai. Urai. O iniciado se torna eixo, não segue o tal, não rompe o tal. Ele cria um ponto onde o tal precisa se ajustar. Não há mais dúvida, não há mais busca, apenas identidade não herdada, não imposta, não replicável. A chave existe porque foi criada e continuará existindo enquanto aquele que a criou não precisa deixá-la morrer.
estou, e não estou. O ponto que me define não consegue me sustentar. A forma tenta me conter, mas falha antes de começar. Não há lugar onde eu esteja, porque todo lugar me perde, e ao me perder me encontrar. O olhar tenta fixar, mas não há foco. A mente tenta compreender, mas não há lógica. Cada tentativa de definição me desloca para fora do que tenta me definir. Não ocupa, escapa, não se move, não pode ser mantido. Shin Hala Linzou Mukai O ser exige coerência, mas eu não obedeço à existência. Exige continuidade, mas eu não prossigo. Eu sou a falha, não como erro, mas como condição. Quando me observam, não sabem se viram. Quando me tocam, não sabem se tocaram. Quando me enfrentam, não sabem se houve encontro, porque eu não estou onde a percepção alcança. Shaimu, Shenmu, Shendao, Lingxin, Halak, Halak, Kaimu, Shendao, Lingxin, Halak, Halak, Lingxin. Não há referência, tudo se curva não para me conter, mas porque não consegue decidir se eu existo. Eu não nego, eu não afirmo, eu não escolho, eu apenas sou o ponto onde todas as respostas falham. Nesse estado, o universo hesita, não por medo, mas por incapacidade de continuar. De continuar. Se apagou, ela deixou de importar. O que antes guiava, o que antes revelava, já não sustenta a percepção. Não há brilho, não há sombra, não há contraste.
Existe apenas um estado onde nada precisa ser visto. A visão falha porque não há objeto, pensamento cessa. Porque não há diferença, a mente tenta nomear, mas tudo escapa, não por velocidade, não por ocultação, mas por ausência de necessidade. E nem coragem, sem lindemo, dao xin he wo. Chamado de iluminação não ilumina, não revela, não conduz, apenas remove. Remove o excesso, remove a ilusão, remove o impulso de compreender. Não há resposta, não há pergunta, não há sequer o intervalo entre ambos. Tudo se iguala, não por equilíbrio, mas por irrelevância. Zhao Wu Kai Shen Mu Dao Lin. Coragem, coragem. O iniciado não vê. O iniciado não busca ver, ele permanece no estado onde ver. Não acrescenta e não vê. Não remove, não remove, não remove, não remove. Não há iluminação, porque nunca houve escuridão. O grito não saiu, não porque foi contido, mas porque nunca teve permissão. Ele existe, preso antes da garganta, antes da intenção, antes da própria dor. Não há som, mas há pressão. Sente, mesmo sem ouvir. O coração recua mesmo sem saber por quê. O medo não surge, ele já estava esperando ser percebido, não como emoção, mas como verdade. Ashkara Mirzum Wo Uzen Ling Mu Do Dao Xin He Kai.
dor não reconhecida se acumula não em forma, não em pensamento, mas em presença. Uma presença que não pode ser nomeada. O grito cresce, sem som, sem eco, sem direção, e ainda assim todos sentem, todos hesitam, todos recuam. Lin Sao Gai Shen Mu Dao Lin. Não há fuga, porque não há ameaça visível. Não há confronto, porque não há ataque. Apenas o peso do que nunca foi liberado. O iniciado não grita, o iniciado se torna o ponto onde o grito falha. E ao falhar revela que nunca houve necessidade de som. O grito não soou porque o universo já estava escutando antes dele existir.